ele exagerou, né? Porque uma coisa é o cara comemorar num estádio com torcida única e não tem o que fazer ali. Você vai ter que olhar para algum lugar do Corinthians, comemora, faz o que nem o Luiz Fabiano fazia, fica parado na esquina ali na bandeirinha. Agora, chutar a bandeirinha e ficar ali quase cara a cara com os caras num jogo, aí obviamente ele passou do ponto. E quando você coloca o fato de ele estar pendurado, que uma coisa é a gente não saber, ter passado nos portais, ter passado em branco em algum lugar. Agora eu tenho certeza que o Luciano sabia, que o São Paulo sabia que ele estava pendurado. Então, assim, não tinha como o cara fazer o que fez, passou do ponto. É claro que, pô, ali na hora ele faz um gol, é ex-jogador, a pressão que tava, a torcida do Corinthians, como sempre, fazendo uma pressão absurda. É claro que provavelmente virou uma chavinha por alguns segundos, o cara nem lembrou de nada, mas não tem como, né? O jogador profissional vai ser cobrado por isso, foi um erro. Infelizmente a gente vive isso mesmo de torcida única. Fosse outros tempos, é capaz que o cara cruzasse o campo inteiro para ir lá para o outro lado do gol, para comemorar com a torcida do São Paulo, que estaria lá do outro lado, mas não é o caso, né? Então, infelizmente, e mais, né? Esses tempos a internet é muito rápida, né? Já tem vídeo dele indo para cima de jogadores rivais, agora do menino, que o menino fez um gol num jogo de torcida única, comemorou olhando para a torcida do São Paulo. Luciano foi o primeiro a ficar bravo, a arranjar confusão, e ele fez basicamente a mesma coisa agora, então não tem como perdoar. O Danilo me deu vários ganchos aqui sobre vários temas que eu já tinha separado para a gente conversar. Então vamos lá, por partes. Ele citou a comemoração do parado na esquina, né? O Luciano até imitou esse gesto, que ficou famoso com o Luiz Fabiano, num jogo majestoso São Paulo e Corinthians no Pacaembu. O Luiz Fabiano vai na bandeira de escanteio e faz essa comemoração, a lá, o Usain Bolt na época, depois do parado na esquina, que era uma comemoração famosa do Luiz Fabiano, um dos grandes artilheiros desse clássico. Lembrou da lei do ex, o Luciano jogou no Corinthians e agora está no São Paulo, ele fez o gol e tem esse contexto. Tem alguns outros contextos, o Roberto Leói, nosso companheiro, lembrou dessa situação a respeito do Luciano ter reclamado, São Paulo 0, Palmeiras 1, gol do Rony, só a torcida do São Paulo no Morumbi, Rony faz a comemoração de sempre, o Luciano vai lá tirar satisfação com o Rony. E aí tem essa comparação, pô, para lá pode, para cá não pode, para você tá chato, para os outros não tá, como é que é isso? E para colocar ainda mais molho, mais um molinho, o Mauro César, nosso companheiro, fez um fio falando sobre comemorações de jogadores que chutam a bandeira. Tem uma infinidade de comemorações. E ele pergunta, só o Luciano não pode comemorar assim? Tem o próprio Erisson, que hoje está no São Paulo, num Botafogo e Flamengo, tem a bandeira do Flamengo por aqui, e ele vai ilustrando com várias comemorações. O Cano, no Maracanã, Fluminense e Flamengo, tem várias comemorações de jogadores. O Aloysio, o Boi Bandido, comemora assim. Tem muitas questões para a gente debater, quero ouvi-los. O Hernan pediu a palavra, tem a prioridade. Não, só para constar aqui que eu acabei de mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo, só para confirmar. O São Paulo sabia que ele estava pendurado, que ele tinha tomado contra o Ituano e contra Palmeiras. O próprio Luciano sabia, só que houve um erro de contagem de alguns portais. Então, vamos fazer um meia-culpa aqui de nós da imprensa, que houve um erro ali de contagem, um equívoco ali, e muitos noticiaram como ele não pendurado. Mas, de fato, o São Paulo sabia o tempo todo que ele estava pendurado e o próprio Luciano também sabia que estava pendurado. Dito isso, para você, Hernan, comemoração normal, exagerou, você estava ali no campo, você tinha a sensação do ambiente, como é que foi no momento que o Luciano tomou essa atitude? Cara, foi bem ali do meu lado, eu estava no segundo tempo ali no banco do São Paulo, ali mais próximo ao banco do São Paulo. Assim, você faz o gol, era um momento que o Corinthians tinha feito, Itaquera estava naquela atmosfera assim, de muita pressão. Aí o São Paulo, que vem sendo um time cascudo e tal, consegue botar a bola no chão, trabalhar a bola, fazer o gol. Aí o Luciano, acho que se ele vai lá e dá um chute na bandeirinha, do jeito que várias comemorações, e para ali, firmeza, tudo certo. Acho que não teria o menor sentido o copo voar, isqueiro voar, tênis voar. O problema é que ele foi muito perto da mureta, muito perto ali onde ficam os gandulas. E gandula, gente, e gandula é torcedor. E aí e aí a primeira... Ele dá uma encarada, né? Dá uma encarada. A primeira discussão é com gandula, uma encarada e tudo mais. E aí depois começa uma chuva de coisas e tal, e aí a polícia chega perto, e aí outros jogadores vêm, e aí para com isso. Olha lá, esse é o gandula.
para com isso, vem para cá e empurra, e aí se torna uma confusão generalizada que o Wilton Pereira Sampaio tem que dar uma segurada e mete o cartão amarelo no Luciano. Aí depois ele reclama na entrevista, fala que é um exagero, que não pode mais comemorar, que o futebol tá chato. Então, acho que assim, o Luciano, primeiro, ele é incoerente, porque a gente está vendo várias situações em que ele vai reclamar, e contra o Rony, contra o Palmeiras, um gol do Rony, ele também vai reclamar do Rony, que faz uma comemoração em torcida única num jogo no Morumbi, então já há uma incoerência aí. Então, acho que ele exagerou na comemoração e prejudicou o próprio time, sem dúvida nenhuma. PVC. Para mim, a grande... Assim, o problema não é a bandeira, é exatamente isso que o Renan falou. Não é o problema não é esse. O problema é ele desafiar a segurança que existe em torno dele por causa da atitude desafiadora ao lado da torcida, correndo o risco de tomar um tapa na cara, que não estaria errado quem agrediu, evidentemente, não o agredido. Então, é claro que você pode comemorar. Chato, tá? Repetir esse chavão, clichê de que o futebol tá chato. Se tivesse chato, não tinha recorde de público em Itaquera ontem. Por que foram 46.900 pagantes pro estádio? Porque tá chato? Se tivesse chato, não tinha recorde de público em Palmeiras e São Paulo, recorde do Allianz Parque, em Corinthians e São Paulo, recorde de Itaquera. Então, assim, não, desculpa, não está chato. Há uma questão de bom senso. Por exemplo, quando o Messi fez o terceiro gol em 2017 no Santiago Bernabéu, correu para a torcida, parou um pouco depois da risca da divisória do campo, na saída do campo, tirou a sua camisa e mostrou sua camisa 10, e ele foi aplaudido pela torcida do Real Madrid, levantando sua camisa, porque ele não teve uma atitude desafiadora. Ele teve uma atitude de comemoração e de exaltação a si mesmo. Foi aplaudido. Acho que a gente tem um déficit de educação no Brasil. Temos. Não é para chover isqueiro, chover papel, chover chinelo, chover radinho, não é para fazer nada, não é para acontecer nada disso. Isso é pura falta de educação da parte da torcida. Estamos de acordo. Agora, a maneira como o Luciano se colocou foi uma maneira desafiadora. E aqui é que está o exagero. Não é por causa da bandeirinha de escanteio. Além disso, é como disse o Hernan, você chega na beira do campo. E é uma questão simples, de bom senso. Ontem eu ouvi muitos colegas aqui, eu respeito todos eles, quer dizer que o jogador não pode comemorar? Claro que pode comemorar. O Gabigol comemorou. O cartão para o Gabigol na Arena da Baixada é injusto. O para o Luciano não me parece injusto, porque a atitude foi diferente. Ainda que o Gabigol tenha desafiado, não estava ali na cara do torcedor, dizendo aqui, vim aqui na sua casa fazer gol aqui em cima de você. Vim aqui porque eu sou assim, desta maneira. Então, acho que é a postura, não é a comemoração, e nem é o chute na bandeira. O Gabigol foi citado, inclusive, pelo próprio Luciano na entrevista, fazendo referência de que tinha acontecido o mesmo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas o PVC está ilustrando exatamente isso sobre a diferença de atitudes na visão dele. Para colocar mais um molho, querendo ouvir já mais o Lavieri e o Hernan também, o Dorival foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, e na opinião do Dorival foi justo o cartão amarelo. O Dorival achou justo o cartão para o Luciano, mas ele ponderou, não só para ele, que tinha que ter tomado o cartão. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. Um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. É uma ponderação que me parece justa, Lavieri. Total. Eu primeiro concordo 100% com o PVC que o Hernan falaram. A bandeirinha é o de menos. Se tivesse chutado a bandeirinha e saído ali, nada demais. E assim como o do Gabigol, para mim também me pareceu exagerado. A questão, o Dorival mesmo fala, eu acho que é isso. Ele primeiro foi muito próximo, colocou essa questão da segurança, mas fato, não daria para, depois de toda a confusão armada, ter dado um cartão só pro Luciano. E teve coisa a mais ali, muita coisa arremessada, e aí teve, dá isso aqui, não mostra pro bandeirinha, joga para lá, joga para cá. Foi muito mais do que só aquele amarelinho pro Luciano. Essa questão do contexto, isso está acontecendo muito com São Paulo, essa eu já não entro muito, porque aí eu acho que é um negócio de estamos nos perseguindo e tal. Isso eu não consigo assinar embaixo do que o Dorival fala. Eu acho que esse tipo de coisa
tá sempre acontecendo com a gente, todos os times falam, cada um de uma maneira, né? Mas a questão desta confusão especificamente falando, para mim me pareceu justa essa reclamação específica, porque virou um empurra ali e daria para realmente mais além do Luciano, só o cartão ter sido aplicado para mais gente além do Luciano. Mas Danilo, fato é que ele não deveria ter começado do jeito que começou. Diga, PVC. Eu posso até estar sendo aqui, a partir desse momento, está sendo muito generoso com os jogadores do Corinthians, porque de fato teve uma confusão ali. Mas, talvez expulsar o Bandeirinha, que não tinha nada que tomar atitude contra o Luciano. Mas a minha impressão, ainda, o Gandula, expulsar o Bandeirinha, coitado. Os que merecem. Olha aqui, expulsar o Gandula, perdão. Mas a minha impressão, já tem meme comparando a peitada do Abel no Caleri com a peitada do Vanderlei no Luciano, não são situações iguais. Não são situações iguais. O Vanderlei também não devia ter partido para discutir com o Luciano, mas tanto o caso do Renato Augusto quanto do Vanderlei Luxemburgo me pareceram tipo, cara, você está botando a segurança de todo mundo em risco. Não faz mais isso, pelo amor de Deus. Por mais que a torcida tenha que ter bom senso, é claro que tem que ter educação. Repito, temos um déficit de educação, sem dúvida. Mas o que o Renato foi dizer para ele não vem aqui chutar a bandeirinha do meu clube dentro do meu estádio. Não foi isso. O tom deles não foi esse. Posso estar sendo generoso demais, mas o tom foi: você está ameaçando a segurança de todo mundo aqui dentro. Pela postura. Então, repito, é sim para comemorar. Claro que é para comemorar gol. Não importa se tem uma torcida, 2 torcidas, 10 torcidas. É para comemorar gol. Mas tem o limite do bom senso só. Não precisa ir na cara do cara xingar, dizer: tô aqui, vim aqui fazer gol na sua casa mesmo. Como que foi? Joguei aqui e vocês não me trataram do jeito que estão me tratando lá agora. Não, deu para entender o que eu estou querendo dizer. O PVC já até antecipou o gancho da situação do Luxemburgo, que eu ia puxar exatamente para o Hernan, porque a gente tratou do Dorival nessa questão, a opinião do Dorival, achando que o cartão foi justo, mas contestando a falta de cartões para outros personagens ali da confusão, Hernan. Mas na hora do jogo tem essa cena do Luxemburgo batendo boca com o Luciano. Como é que foi esse momento? Foi um momento ali de tipo, pô, tá estragando espetáculo, uma coisa assim, sabe? E até teve uma conversa na hora do gol do Caio Paulista com o Luxemburgo. O Luxemburgo estava bastante exaltado no segundo tempo, e eu vi também vários torcedores nas redes sociais fazendo essa comparação, né? E logo depois, quando acaba o jogo, o próprio Vanderlei vai conversar com o Caio Paulista até para dar uma força para ele. Enfim, o Caio Paulista que acabou falhando no segundo gol, tipo, levanta a cabeça, moleque, e tal. Enfim, essa aí também rolou uma discussão. Não tem que discutir com o jogador adversário. O Vanderlei tem que se preocupar com o time dele. Mas também não vi um tom exagerado do Vanderlei de querer partir para a briga, de peitar, aquela coisa toda. Foi discussão da bola ali, normal. Mas poderia ter sido evitado pelo Vanderlei. Não consigo ver comparações com o episódio do Abel e o Caleri, acho que foi bem diferente. Mas de fato os ânimos estavam mais exaltados ontem, o jogo estava muito quente, a temperatura no gramado era muito quente, e de fato o Vanderlei poderia ter evitado, mas também não vi algo fora da curva. Meu Deus do céu, tinha que punir, ou então vamos cancelar o Vanderlei Luxemburgo por isso. Lavieri, como é que você vê para o segundo confronto, também para já te liberar e te agradecendo, esse confronto do clássico agora? 2-1 a vantagem do Corinthians, mas a decisão é no Morumbi. Eu vou te dizer que o Corinthians tem uma vantagem dupla aí. Pode jogar pelo empate ou pode jogar para perder de 1-0, porque se for para os pênaltis, o Cássio defende uns 3, pelo menos. A minha impressão é essa. Acho que o Corinthians tem uma vantagem boa de ter o Cássio em caso de decisão dos pênaltis. Mas o São Paulo tem mostrado um futebol bem superior ao que bem superior, mas não, superior ao que mostrou ontem em Itaquera. Nem acho que o São Paulo jogou tão mal assim, mas vejo condições de São Paulo sim passar pelo Corinthians, mas não pode levar para os pênaltis, Azan, porque se levar para os pênaltis, o Cássio vai defender os 3, a gente já sabe, esse filme já está escrito. Então o São Paulo, caso queira ir para a final,
ele que lute para não deixar essa decisão ir para os pênaltis, porque com certeza o Cássio seria estrela no Morumbi caso isso Eu acho que o acontecesse. São Paulo jogou melhor que o Corinthians. Você segue cismado de que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil? Eu acho que o São Paulo vai virar. Agora, tem que ter uma coisa que a gente sabe que existe, né? São as bruxas. O Palmeiras não ganha mata-mata do São Paulo e o São Paulo não ganha mata-mata do Corinthians. Isso é uma coisa doida. São 17-7 mata-matas. Eu nunca dei muita atenção para essa conta dos mata-matas, que agora se diz, 16 mata-matas a 6 para o São Paulo contra o Palmeiras, 17-7 do Corinthians contra o São Paulo. Eu sempre fiz a conta mais específica. Copa do Brasil, teve uma semifinal, o Corinthians passou. E até porque tem mata-mata de um jogo só, tem mata-mata de 2 jogos. Eu nunca fiz essa conta, mas está se fazendo essa conta. E, de fato, o Corinthians não perde muito mata-mata para o São Paulo. Agora, eu acho que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians ontem. Não que o Corinthians não tenha merecido vencer. O Corinthians tem o Renato Augusto, então mereceu ganhar. Mas o São Paulo jogou uma boa partida ontem. Não foi incisivo. Falta agressividade. Às vezes circula demais, arame liso e não invade. Hernan, como é que fica a semifinal para o Morumbi na sua visão? Ontem eu troquei uma ideia com o pessoal já logo saindo do vestiário e o PVC falou que o amanhecer, né, o dia seguinte é de confiança de que dá para classificar e muito em função de como foi o vestiário depois do jogo. O vestiário era de indignação. Os caras estavam assim remoendo a derrota, pé da vida. Os caras estavam pé da vida, assim demais. Então, assim, era um clima, um ambiente de muita insatisfação, de uma derrota amarga, de uma derrota assim que foi no detalhe. Então, os caras estão criando uma casca para o jogo da volta. Então, assim, essa confiança e esse São Paulo, que me parece ser diferente de um São Paulo dos outros anos, que não se conforma com derrotas, que tem uma mudança de postura e tem líderes com perfis diferentes de outros líderes, eu acho que o São Paulo, com a questão do Morumbi, com a força da torcida, com um time que é um pouco mais bem treinado, mais bem preparado do que o Corinthians, e aí vamos falar de trabalho de Dorival e de trabalho de Vanderlei, eu acho que o São Paulo tem totais condições de chegar à final da Copa do Brasil e eu acredito numa classificação do São Paulo. Gostei que o Hernan usou todos os eufemismos possíveis para não falar besteira e nome feio nem palavrão, e foi bem, se segurou. Mas deu para você perceber qual era o ambiente do bastidor do São Paulo depois da derrota na Neoquímica Arena. Hernan, obrigado demais pela participação, foi excelente, amigo. Beijo para vocês, valeu, bom dia. Grande André, Hernan, grande abraço. Obrigado, Lavieri. Valeu, gente. Lembrando que, infelizmente, esse clima de indignação e tudo mais, ele tem que perdurar por 3-4 semanas aí, que até chegar a volta, né? Nesse meio do caminho tem muita coisa para acontecer, esse sentimento aí, né? Tem que guardar por muito tempo esse sentimento. Vai demorar até chegar a volta. É isso. A lei de Roma. A lei de Modesto Roma. Que certa vez adiou a decisão da Copa do Brasil por 3 semanas e perdeu. Nossa, é verdade. Palmeiras e Santos, é verdade. Bem lembrado. Essa história aí tá no livro do Matos, praticamente. Dessa daqui... A culpa das 3 semanas é da Conmebol, porque a Conmebol faz o calendário da Libertadores e obriga a CBF a adaptar o calendário ao calendário internacional. Em 2015, não. O presidente do Santos, Modesto Roma, pediu para adiar e, por isso, a final aconteceu 3 semanas depois e deu chance do Palmeiras se organizar. O Palmeiras recuperou seus jogadores e o resto é história.